Ora bem, mais uma vez é um prazer estar aqui falando convosco. O meu nome é Nivaldo Brito, para quem não me conhece. Estou dando sequência a uma série de vídeos sobre o tema o que é necessário para entender a Bíblia. Durante esta série eu falei sobre vários pontos, ou seja, falei sobre 3 pontos. O ponto anterior que falei sobre o que é necessário para entender a Bíblia, falei do ponto 1, que é ter a atitude correta. Também falei no ponto 2 que também devemos orar e pedir sabedoria a Deus para que sim possamos entender a Bíblia. O terceiro ponto também foi falado de ser regular. Nós devemos sempre ler regularmente, todos os dias, a Palavra de Deus, e assim certamente vamos passar a entendê-la melhor. E agora vou falar sobre este quarto ponto, que é também extremamente importante, que é estudar a Bíblia por assunto. Muito bem. Porque a muitas pessoas a Bíblia não pode ser estudada assim à toa. Não, devemos escolher um assunto e estudá-la. Certamente, se fizermos assim, poderemos entender da melhor maneira possível a Bíblia. Um método muito bom para aprender o que as Escrituras ensinam é analisar a Bíblia, o que a Bíblia diz por assunto. Ou seja, este é um método certamente muito eficaz. Estudar a Bíblia por assunto. Ora, o que é que devemos fazer? Devemos começar pelas primeiras lições e depois avançar para assuntos mais profundos. Digamos assim, vamos comparar. Assim como uma criança, assim como o ensino humano, não é? Nós primeiro vamos para o ensino primário, depois vamos para o ensino secundário e depois o ensino superior. A Bíblia também é coisa semelhante. Há o ensino primário da Bíblia, por assim dizer, e depois há o ensino mais profundo da Bíblia. Se não, veja o que é que a própria Bíblia diz. Hebreus, ao fazer um exame cuidadoso da Bíblia, a Bíblia aponta para um método de estudo. Ela própria. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Nota o que é que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos hebreus. Então diz assim, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica acerca do Cristo, avancemos à madureza, sem lançar novamente um alicerce, a saber, o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. O ensinamento sobre batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então, a Bíblia está a falar aqui sobre os assuntos que devemos aprender dela. Fala aqui, por exemplo, portanto, agora que deixemos para trás a doutrina básica acerca do Cristo, ou seja, há um ensino básico da Bíblia. Quem é Jesus Cristo? Quem é Deus? Quem criou a Terra? Não é? Como é que Deus vai julgar a Terra? Quais são os seus mandamentos? O que é a ressurreição? O que é a morte? Etc, etc. São ensinos básicos da Bíblia. Quem é Jesus, como é que ele ressuscitou, para onde é que ele foi para o céu, etc, etc, etc. Há muitos ensinos básicos, mas depois a Bíblia fala que há os ensinos mais profundos. Por isso que é que ele diz, avancemos à madureza. Agora temos que deixar de ser criancinhas no ensino e passarmos a ser adultos.
ou seja, avançar para a madureza cristã. Então, este é o método que a Bíblia nos ensina. De modo que, quando comparar texto bíblico, perceberá que várias partes da Bíblia explicam umas às outras, mesmo as mais difíceis. Não é? Ora, como é que nós estudamos a Bíblia por assunto? Imagina, vamos estudar um assunto na Bíblia. Vamos escolher um assunto. Um assunto sobre o inferno, por exemplo. O que é que a Bíblia fala sobre o inferno? Imagina que fomos ao Gênesis, livro de Gênesis, encontramos lá os textos, está a falar sobre o inferno, mas está difícil de compreender. O que é que devemos fazer? Então devemos procurar outros livros da Bíblia, por exemplo, Apocalipse, que fala sobre este mesmo assunto, sobre o inferno, e vamos comparar texto com texto. Não é? Texto com texto. É assim que... E depois vamos tentar, então, tirar uma conclusão. Porque às vezes há textos que são mais difíceis de entender, mais obscuros, e há outros textos que falam sobre o mesmo assunto que podem lançar luz sobre todo o assunto do texto bíblico. Portanto, este é o método que a Bíblia aponta. Então devemos estudar assunto por assunto. Não é? A Bíblia explica ela mesma. Não é? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. 2 de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e o versículo 16. Então aqui diz assim. O apóstolo Pedro, exortando aos seus companheiros cristãos, ele diz assim, 2 de Pedro 3, 16. Falando destas coisas, tal como o faz em todas as suas cartas, no entanto, algumas coisas que nelas se encontram são difíceis de entender, e os ignorantes e os instáveis estão a distorcê-las, assim como fazem também com o restante das Escrituras, para a sua própria destruição. Então o apóstolo Pedro exorta aqui, ele diz que na Bíblia há algumas coisas difíceis de entender, e os ignorantes e os instáveis estão a distorcê-las para a sua própria destruição. Ou seja, a Bíblia fala que há assuntos na Bíblia que são difíceis de entender. E as pessoas que são ignorantes, as pessoas que não têm o ensino adequado, o ensino correto, vão distorcer as Escrituras para a sua própria destruição. Então, a própria Bíblia ensina que as pessoas que não entendem a Bíblia de forma correta distorcem-no. E essa distorção leva aquelas pessoas que o distorcem, para a sua destruição. Portanto, é preciso ter muito cuidado ao estudar a Bíblia. Não é? Porque é por isso que hoje há muitos ensinos distorcidos da Bíblia. Há pessoas que não têm a habilitação adequada sobre a Bíblia, e se fores estudar a Bíblia à toa, acabas por distorcê-la. E ao distorcê-la vais ensinar a doutrina errada. E ao ensinar a doutrina errada, vai ser levar-te-á para a sua própria destruição, como diz as Escrituras. Por isso, devemos ter muito cuidado para que assim possamos entendê-la bem e entender bem os seus assuntos. De modo que nós podemos notar então que Deus pode nos dar todas as condições, se formos pessoas sinceras, então, para que assim possamos entender a Bíblia. Não acha? Então este era o ponto número 4, que é estudar por assunto. Um método muito bom, que é
levar em conta o texto, o seu contexto, e também procurar os mesmos assuntos em outros livros da Bíblia, em outras partes que falam sobre o mesmo assunto, e tentar compará-los, assim tirarmos então proveito e sermos então assim ensinados pela própria Bíblia. Porque se nós não tivermos então, se nós não estudarmos a Bíblia com o método adequado, aí é que está. Se não usarmos esse método adequado de assunto por assunto, certamente corremos o risco de distorcer as Escrituras, acabamos por não entendê-la, acabamos por ensinar aquilo que a Bíblia não ensina, né? E acabamos por também estar cavando assim a nossa própria destruição. Por isso que é muito importante levar isso em conta, para que assim possamos entender corretamente a Bíblia.